Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Aula de hoje, novo método para a leitura da Bíblia. Este método foi desenvolvido para ajudar você que está começando agora, está dando os primeiros passos no estudo da Bíblia. E no que consiste este método? Eu ordenei a Bíblia do menor livro para o maior. Você sabia que o menor livro da Bíblia é a segunda carta que João escreveu? Tem apenas 13 versículos e a leitura é feita no máximo em 2 minutos e 30 segundos? Olha que interessante esta tabelinha. Livros da Bíblia com um capítulo. Temos apenas 5 livros, com 2, 1, com 3, 7, com 4 capítulos, 6, com 5 capítulos, 5, com 6 capítulos, 3. E nós vamos concluir hoje, que é a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Vamos chegar a 40,91% da leitura dos livros da Bíblia. Todas as aulas anteriores estão aí no playlist disponíveis para você. E os slides, tudo que eu comento aqui, é publicação da nossa Bíblia Apologética. Esta Bíblia, olha que coisa linda, Bíblia Apologética com os apócrifos. Se você quiser adquirir, nós parcelamos para você em 4 vezes o seu investimento e o correio é por nossa conta. Mas depois eu falo como você faz para adquirir uma Bíblia. Vamos trabalhar. Chega de moleza, novo método para leitura da Bíblia. Então, livros da Bíblia com 6 capítulos. Gálatas, Efésios, nós já estudamos, e a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, que nós vamos estudar hoje. Então, primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. São 2. Nós vamos estudar a primeira. Bem, então na primeira epístola a Timóteo, no primeiro capítulo, verso 15, o texto diz o seguinte: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, tá vendo aí grifado que Cristo Jesus veio ao mundo? Então, este é o comentário da nossa Bíblia, que está no rodapé da nossa Bíblia Apologética. Então, veja, testemunhas de Jeová declaram: todavia, a nossa salvação não é a justificativa principal para a vida e a morte de Jesus na terra. Veja que argumentação para nós que conhecemos a palavra de Deus, que temos compromisso com a Bíblia. Não tem como aceitar um questionamento desse. Não. O principal trecho da Bíblia, o principal versículo da Bíblia é João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí vem as testemunhas de Jeová com esse argumento. Mas vamos para a resposta apologética. A Bíblia aponta que o nome dado a Jesus indica sua missão principal na terra. Vamos para o texto. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Está registrado em Mateus 1:21. Jesus reafirma estas palavras na casa de Zaqueu, Lucas 19, verso 10. Paulo pregava o evangelho que era o poder de Deus para salvar os que crescem. Romanos 1 capítulo 16 e 17. Explicando que a mensagem das boas novas consistia na salvação pela morte e ressurreição de Cristo. Isto está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos de 1 a 6. Está vendo? Mas fazer o quê? Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Está vendo grifado? Mediador entre Deus e os homens? É o comentário da nossa Bíblia. Testemunhas de Jeová, de novo, declaram que Jesus é mediador
apenas dos cristãos ungidos, uma classe composta de 144 mil pessoas. E aí argumenta, de modo que, em estrito sentido bíblico, Jesus é o mediador apenas dos cristãos ungidos. Onde for inventar isso aí, meu Deus? Olha que situação. Vamos para a palavra. Resposta de defesa, resposta apologética. A humanidade, como um todo, estava ou estão pela própria natureza em inimizade contra Deus, conforme atesta Romanos 8, verso 7. Sendo assim, como excluir a totalidade da raça humana no plano da salvação? Qual o interesse de tal classificação, como fazem as testemunhas de Jeová? Isso só pode ser uma das arbitrariedades das testemunhas de Jeová sob o comando do corpo governante. A passagem a preço aplica-se a todo cristão que já recebeu a Cristo como Salvador único e pessoal, fazendo confissão dessa posição. Aí vem o trechinho. Mas a todo quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. João 1,16. Você está vendo? Como pode ensinar isso para o povo? Dizer que Jesus só é mediador de 144 mil pessoas? Onde eles encontraram isso? Vamos em frente. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Está vendo grifado lá? Apostatarão alguns da fé. Mormonismo declara a apostasia total da Igreja de Cristo e a restauração dela por Joseph Smith, com base nesta passagem. É brincadeira? Vamos na resposta apologética. O que lemos, entretanto, é que alguns apostatarão da fé e não uma apostasia geral, como ensina o mormonismo. Tal ensino contraria até mesmo suas próprias escrituras. O livro de Mormons, Doutrina e Convênios, diz que os 3 apóstolos ficariam vivos até a segunda vinda de Jesus, o que contraria a teoria da apostasia geral. Quer dizer, no próprio livro há contradição. E se realmente tivesse ocorrido a suposta apostasia geral, estes apóstolos poderiam ter restaurado a igreja sem a presença de Joseph Smith. Então tem um comentário, Atos 20, de 28 a 30. Tá vendo, irmãos? Então é isso que nós fizemos na Bíblia Apologética. Nós estamos mostrando estes argumentos destes grupos e refutando e dando uma resposta apologética, tá bom? Na próxima aula nós vamos para outro grupo de livros. Nós já concluímos agora os 3 livros com 6 capítulos e agora nós vamos para com 7 capítulos só tem um, com 9 capítulos só tem um e com 10 só tem 2. Estamos chegando lá, nós vamos chegar nos 50, praticamente 50% da leitura de todos os livros da Bíblia. E se você quiser um exemplar, é só acessar o nosso site. Acesse o nosso site www.icp.com.br. Lá tem toda a especificação desta Bíblia, os detalhes, a descrição do material e como adquiri-lo, tá? www.icp.com.br. Continue me ajudando, copie o link que eu vou deixar embaixo, divulgue para o máximo de pessoas que você puder. Coloque lá no teu WhatsApp, desta forma você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. E não se esqueça, sexta-feira, se Deus quiser, teremos a primeira aula de hebraico. Vai ser muito legal, uma didática que vai proporcionar todos aprenderem. Todos que quiserem aprender poderão, independente de idade, poderão aprender o hebraico, a língua que foi escrito o Antigo Testamento. Vale a pena conferir. Se não é ainda inscrito no canal, dá um toquinho aí.
e no sininho, assim, quando eu subir a aula, você será avisado. Tô indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.